Hoje nós vamos falar sobre doenças cromossômicas, né? Dando continuidade às informações que nós já vimos sobre o núcleo, sobre a primeira lei de Mendel. Então vamos lá. As doenças cromossômicas, né, na realidade, elas são variações que acontecem no cromossomo. Os cromossomos são as partes onde o nosso gene se encontra, ou seja, onde o nosso DNA está todo condensado. O que significa condensado? Que ele está todo aglomerado. E aí os cromossomos estão sujeitos a algumas modificações. Essas modificações podem ser chamadas de euploidias ou aneuploidias, né? Onde nas euploidias você sempre vai ver o aumento ou a perda de lotes de cromossomos, ou seja, de uma grande parte do número de cromossomos. Ou você vai aumentar o número de cromossomos, você vai perder cromossomos. Nas aneuploidias, você já vê o contrário, né? A gente já vê uma perda de um pedacinho dos cromossomos, tá? É como se ele perdesse uma parte da sua informação. Então, vamos lá. A gente lembrando que os cromossomos femininos são XX, do homem XY, e que o ser humano apresenta no seu total 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos, sendo que um par desse é o que a gente chama de sexual, que é o XX, que dá informação para mulher e XY para homem. Então, vamos lá. Algumas mutações, elas vão ter classificações, né? A gente pode ser uma classificação de delação ou deleção, né? O que acontece? O cromossomo perde uma parte, como você pode ver no desenhozinho aí, ó, no primeiro, ele perdeu a letra D, uma informação, ele perde uma informação importante. Eu posso ter um problema de duplicação, que é quando a informação ela se duplica, ou seja, ela se excede. Eu posso ter um problema de inversão, ou seja, não há codificação entre um cromossomo e outro, porque as informações não se conectam. E eu posso ter um problema de translocação, ou seja, eu tenho perda de várias informações de cromossomos dentro dos pares, dentro das perninhas, tá? Essa parte não é tão importante, o mais importante a gente vai ver agora, que são as doenças cromossômicas. Então, vamos começar com a síndrome de Down, né? Que é conhecida também como trissomia do cromossomo 21. Então, a gente vai ver aí um acréscimo no número de cromossomos, né? Como vocês podem ver lá no desenhozinho dos pares. E aí as características da síndrome de Down, né? Que é falta de crescimento, pode aparecer alguns tipos de retardo mental, mas também vai ser classificado em níveis, tá? Isso varia de pessoa para pessoa. As características do rosto que vocês já conhecem. A maioria das pessoas que têm síndrome de Down, eles vão ter doenças cardíacas congênitas, tá? Também vão apresentar aumento do cólon, que é aumento do intestino. Então, a gente vai ver várias características comuns, além da fisiológica, né? E além do fenótipo, que é aquilo que você vê. Nós temos a anemia falciforme, que é pouquíssimo falado, mas de vez em quando cai em concurso, tá? Muitas pessoas não sabem que a anemia falciforme é uma doença genética e é considerada uma anomalia cromossômica, tá? Porque o cromossomo 21 se torna mutante. Ele muda a proteína. E por mudar a proteína, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, passam a mudar de formato. Elas de ter o formato circular, elas passam a ter formato de foice. Por isso que vem o nome falciforme, tá? A anemia falciforme, ela tem uma origem lá no crescimento da malária, tá? Na África, ela é como se faz parte da seleção natural, né? Os glóbulos mudam de formato, porque, como vocês sabem, o protozoário da malária, ele se aloja dentro das células, e quando as hemácias têm o formato de foice, esse protozoário não consegue se alojar. Então, existe um vestígio evolutivo ligado à anemia falciforme. As pessoas que apresentam anemia falciforme têm tendência a ter trombose, tá? Como vocês podem ver aí, porque elas vão se aglomerar e podendo bloquear a circulação sanguínea. Nós temos o daltonismo, que também é conhecido já por vocês,
né, que é uma doença ligada ao sexo. Raramente nós vemos mulheres portadoras de daltonismo, mas pode acontecer, né? Onde no daltonismo a variação vai estar ligada lá na visão, percepção de cores, que são nos cones, né, que são estruturas celulares que vão estar dentro dos nossos olhos. Então, por exemplo, a pessoa que é daltônica, na imagem do lado, ela vê o número 2, ela não vê o número 5 como uma pessoa normal, porque ela não consegue entender a variação do verde no vermelho. O pessoa que é daltônico vê 70 desde ver 29 e assim por diante. Então, faz o teste aí e descobre se você é daltônico ou não. Síndrome de Patau, também conhecida como formação de lábio leporino, né, que é essa fenda no lábio e que ela pode se estender para o céu da boca. Também há casos e casos, tá? Normalmente a criança passa por uma cirurgia assim, quando é pequenininha, e ainda mais se a fenda for muito grande no céu da boca, porque isso atrapalha ao sistema respiratório. Como a gente sabe, são órgãos interligados, né? Como vocês podem ver aí, ó, também é um tipo de trissomia. Ah lá, mas é trissomia no cromossomo 13. Então, ó, a pessoa vai ter um cromossomo a mais lá no parzinho 13. Síndrome de Turner, tá? A síndrome de Turner, ela é no caso, uma falta de um cromossomo, falta informação. A pessoa que tem síndrome de Turner, ela tem 45 cromossomos somáticos, aqueles que somam o corpo, mas ela apresenta só, no caso, ou X e Y, indicando se é homem ou mulher, né? Então, falta informação. Então, a gente vai ver algumas características dessa falta de informação, como a baixa estatura, o tórax largo, principalmente esse pescoço, né? Você vai ver um pescoço muito ligado ao ombro, pouco desenvolvimento de seios no caso das mulheres, deformidade de cotovelo, ovários subdesenvolvidos, então a pessoa acaba podendo ser estéril, tá? Unhas pequenas, o metacarpo curto. O que é o metacarpo curto? É o pulso curto, é como se o pulso já ficasse ligado direto à mão, tá? Então, essa é a classificação da síndrome de Turner. Síndrome de Klinefelter, como vocês podem ver, aí existe um cromossomo a mais no cromossomo sexual. Então, a pessoa se torna XXY. Também é conhecido como hermafroditismo por alguns, mas não é o termo certo, tá? É como se você não tivesse a definição de sexo, no caso masculino ou feminino. Lembrando que eu já comentei com vocês que quando isso acontece, para dar qualidade de vida à pessoa, o médico escolhe qual órgão está melhor desenvolvido, tá? Se é o órgão masculino ou feminino, ou seja, se a pessoa apresenta útero ou se tem ovário, o que vai ser melhor para aquela pessoa ter a qualidade de vida, tá? Então, a gente vai ver algumas características tanto femininas e quanto masculinas na pessoa, tudo bem? E é isso, tá? Vou aguardar vocês com as dúvidas, tá? Pesquisem um pouco mais sobre as deficiências cromossômicas. A gente não tem essa matéria na apostila, então eu também vou estar disponibilizando um materialzinho extra, tudo bem? Tchau, tchau!